Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é William Oliveira, sou do canal Direito Penal em 5 minutos. Hoje a gente vai falar dos princípios que solucionam o conflito aparente de normas. O que é conflito aparente de normas mesmo? Para quem não lembra, é a aparente adequação de mais de uma norma penal para o mesmo fato. É um conflito porque você tem mais de uma norma penal e é aparente porque apenas uma norma penal incidirá sobre aquele determinado fato. Então, para fazer a correta aplicação, teremos que lançar mão desses princípios que vão orientar a correta utilização da norma para determinado caso. Então, são pressupostos desse conflito a unidade de fato e a pluralidade de normas. Os princípios que solucionam o conflito aparente de normas são subsidiariedade, especialidade, consunção e alternatividade. De forma esse mnemônico, seca. Para quem curte esse tipo de estratégia, só lembrar na hora da prova. Começando pelo princípio da especialidade, me parece o princípio mais tranquilo de se entender, até porque é plenamente, amplamente aplicado em outros ramos do direito, onde a norma especial vai afastar a norma geral. Então nós temos uma norma geral com elementos chamados especializantes que vão prevalecer em virtude daquela norma geral. Então nós temos aqui a norma geral, um exemplo aqui é o homicídio culposo. Nós temos uma norma especial, que também tem o homicídio culposo no seu núcleo. Só que quando a gente acresce ela de um elemento especializante, no exemplo que eu aqui citei, na direção de veículo automotor, ela afasta a norma de homicídio culposo prevista no artigo 121. E a norma que vai ser aplicada vai ser do artigo 302 do CTB. Perfeito? Então essa norma especializante ela pode estar dentro do próprio Código Penal. Exemplo aqui, matar alguém. Então se a gente tem esse fato, matar alguém, mas com elemento específico, próprio filho sob a influência do estado puerperal durante o parto ou logo após, nós vamos afastar a norma geral, que é o artigo 121, e aplicar a especial, que é o infanticídio, que é espécie do gênero matar alguém. E ela pode estar fora também do Código Penal, como no exemplo que eu citei anteriormente, em uma lei extravagante. O outro princípio é o princípio da consunção ou absorção. O princípio da consunção é quando um tipo penal constitui meio necessário ou fase normal na preparação ou execução de um crime. Assim, se o agente comete um homicídio, ele não responde pelas lesões corporais, que antes de obter o êxito no homicídio, ele lesionou. Por quê? A lesão corporal foi o meio necessário para a obtenção do seu resultado fim, que era o homicídio. Correto? Então a gente vai ter essa absorção da lesão corporal pelo crime de homicídio. Então eu trouxe aqui um julgado interessante porque tem um caso onde nós temos o fato típico, mas o fato não é ilícito. Houve uma excludente de ilicitude e mesmo assim incidiu a consunção. O lavrador, para livrar sua sobrinha de um crime de estupro, baleou o estuprador, o pretenso estuprador, incidiu, logicamente, a excludente de ilicitude por legítima defesa de terceiro e o ministro Luiz Fux concedeu a ordem de habeas corpus para anulação da condenação pelo porte ilegal de arma de fogo, uma vez que este estaria absorvido pelo crime fim, né?
Então nós temos aí o caso onde, mesmo havendo a excludente de ilicitude, você há o princípio da consunção. Um outro julgado interessante é do STJ, de um crime de falso relacionado, onde o fim foi a sonegação de tributos. Então o STJ, no julgado, ele enfatiza o seguinte, que em sucessivos julgados, o crime de falso, quando cometido único e exclusivamente para consumar a sonegação de tributos, é absorvido pelo segundo delito, consoante diretrizes do princípio da consunção. Então a gente tem um outro exemplo aí, onde o crime fim vai absorver esse crime meio. Tá aqui o agravo regimental, número para quem quiser ver o inteiro teor, é bastante interessante. Nós temos também o princípio da subsidiariedade, que é chamado por Nelson Hungria de um soldado de reserva. A norma, né, subsidiária no direito penal, ela está ali exatamente como um soldado de reserva. Ou seja, uma aplicação secundária. Quando aquela norma primária não incidir, nós usaremos esse tipo menos grave subsidiário para abranger aquele determinado tipo penal. E isso vai ser aferido no caso concreto, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Então, essa subsidiariedade pode ser expressa, como nos exemplos do slide, ou pode ser tácita. Expressa é quando o próprio tipo penal vem dizendo, se não configurar delito mais grave. Então, a gente tem um exemplo aqui do artigo 132, que é expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Aí tem lá essa observação, se o fato não constitui crime mais grave. Então, se constitui crime mais grave, não vai ser utilizada essa norma. Ela é subsidiária, ou seja, o legislador já está explicitando que ela está ali para abranger uma determinada conduta, para que essa conduta não seja um indiferente penal, mas que o objetivo é realmente amparar ali a sociedade em outros crimes de maior gravidade. Então eu fiz aqui essa gradação para vocês terem a visualização e entender. Nós temos aqui o crime de expor a vida a perigo, mas digamos que essa exposição tenha sido feita por arma de fogo, ou seja, um crime mais grave. Então vai incidir aqui o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. Mas esse também, ele fala expressamente, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Digamos que esse disparo foi com a intenção de matar alguém. Opa! Vai incidir lá a norma mais grave, que é o homicídio. Então nós vemos que esses crimes, né, trazem expressamente esse princípio subsidiário. A norma penal pode ser subsidiariamente tácita quando ela não traz esse dispositivo na lei, mas você desclassifica. Exemplo é o artigo 33, é uma norma primária, mas você pode desclassificar para uma norma subsidiária de acordo com o caso concreto, que é o artigo 28. O 33 é o tráfico e o 28 é apenas o consumo. Então, você aferindo ali, você pega aquele agente, no primeiro plano você acha que ele está traficando, mas analisando os elementos fáticos, você chega à conclusão que ele é só um consumidor. Subsidiariamente vai incidir o artigo 28 da Lei de Drogas, perfeito? O outro princípio é da alternatividade, que é o mais tranquilo de todos, porque não existe o conflito aparente de normas, e sim é uma aplicação dos tipos mistos alternativos, onde você tem um tipo penal, onde você tem vários núcleos. Quando esses núcleos são efetuados, são praticados dentro de um mesmo contexto fático, você não vai ter mais de um crime, você vai ter um crime só. É o exemplo aí do artigo 122 do Código Penal e o artigo 33 da Lei de Drogas, beleza? Pessoal, quem curtiu, já deixa seu like aí, dá aquela força.
Eu vou procurar, né, melhorar. Quem tiver alguma sugestão também é só deixar o seu comentário aí no canal, tá? Um grande abraço, até mais, fiquem com Deus.